Olá pessoal, vamos falar um pouco hoje sobre Levinas. Após toda a experiência do totalitarismo do século XX, Levinas, que nasceu em 1905 e morreu em 1995, ele quer pensar uma moral para os tempos do século XX, para os tempos atuais. Partindo do questionamento do ideal metafísico e da totalidade de sentido, do saber absoluto, que vai dos gregos até Hegel e Heidegger, ele visa elaborar um pensamento ético de abertura em relação ao outro. E é por meio do método fenomenológico que ele vai tratar a alteridade como um horizonte não totalizável. Sobre o que se baseia a oposição entre a ideia de totalidade e a ideia de infinito? Para responder essa pergunta, Levinas liberta a dialética do mesmo e do outro, das categorias lógicas e mesmo da ontologia. O infinito vai caracterizar a alteridade, o outro, enquanto que ela não pode ser objeto da redução do idêntico, do mesmo. Inversamente, a totalidade implica um pensamento globalizante, que sempre acaba por reabsorver a alteridade numa identidade sintética. Mas, concretamente, a experiência do infinito vai se dar com a relação com o outro, o face a face. Vamos falar agora um pouco sobre a metafísica como desejo do infinito. Lembrando que infinito aqui seria Deus. Deus no sentido judaico, um Deus que cria o mundo e se afasta dele, e portanto é um Deus inalcançável. Nós temos acesso a Deus? Nós temos acesso ao infinito? Não. Nós temos acesso apenas ao vestígio do infinito, que é por meio do outro. Então o outro é o vestígio do infinito. E o que Levinas entende por desejo? Se o desejo supõe a necessidade, ele é pensado como falta e, portanto, desejo de posse ou gozo de si mesmo, redução do outro ao mesmo. Inversamente, se o desejo é pensado independentemente da necessidade, ele não mais significa falta, mas transcendência para um além do gozo, alteridade irredutível. O desejo do infinito não se extingue em seu fim. Ele gera desejo sem nostalgia de um retorno a si mesmo. A ambiguidade do amor, eros, se baseia nessa dupla necessidade do desejo, tensão entre o mesmo e o outro, que se encontra de maneira insigne na fecundidade, a criança, e na fraternidade, o outro ser humano. Se o conceito de totalidade ele domina a filosofia ocidental, é porque o ser humano tem por natureza o desejo de conhecer, isto é, reabsorver a alteridade do mundo e conhecer sem restrições. E Levinas vai encontrar na ideia do infinito essa ruptura da totalidade. Daí a sua obra Totalidade e Infinito, escrita em 1961. Porque desejar o infinito não é fazer a experiência de um objeto, mas um além da objetividade. O desejo do infinito acaba implicando uma desproporção do desejo e do desejável. Portanto, a metafísica bem compreendida não é mais a busca desse conhecimento total, mas de uma ética da alteridade infinita. Diz Levinas na obra Totalidade e Infinito, a moral não é um ramo da filosofia, mas a filosofia primeira. A ética, segundo ele, é a via real para o absolutamente outro. O desejo do infinito é uma experiência sem retorno possível de mim mesmo ao outro, do familiar ao estranho. Porque, como diz Levinas na obra Ruptura da Totalidade, o absolutamente outro é outrem. Outrem não é, portanto, a negação de mim mesmo, o que implicaria ainda uma relação de identidade, mas ele é positivamente absolutamente outro. Depois, na obra O Ser como Bondade, ele vai falar o seguinte: outrem me revela o sentido da ética como relação não alérgica do mesmo com o outro. Por fim, abordarei um pouco da ética do rosto em Levinas. Para ele, a verdadeira essência do ser humano se apresenta no rosto. A ética encontra o seu sentido primeiro na relação face a face, e ela pressupõe uma abertura ao absolutamente outro. A ética, no sentido tradicional, é uma ótica, mas sem imagem, porque ela parte ainda de uma totalidade. E por outro lado, Levinas diz que o rosto impede o olhar de fixar-se. Ele nos faz voltar-nos para um além, um outro lugar. Ele representa o infinitamente outro, que jamais chegará a totalizar. O rosto de outrem se dá a ver como revelação do outro em sua nudez e sua fragilidade. Ele me chama, então, à responsabilidade infinita diante dele. E é a sensibilidade anterior a toda razão que nos faz perceber o outro,
Portanto, a base do seu pensamento está na sensibilidade e não na racionalidade. A subjetividade no pensamento moderno partia da consciência. Descartes, por exemplo. Em Levinas, a nova subjetividade não parte da consciência, mas parte da sensibilidade. Axel Honneth, em um de seus textos, diz que após a crise da subjetividade da consciência, há 3 movimentos filosóficos que surgiram no século XX. O primeiro é o grupo de autores que se despede da subjetividade. O segundo é o grupo de autores, de filósofos, que tentam recuperar a subjetividade. E o terceiro, e Levinas está nesse terceiro grupo, são os autores que aceitam a derrocada da subjetividade da consciência e constroem uma teoria da intersubjetividade. Finalizo o vídeo destacando que a teoria de Levinas é uma teoria não principialista e não contratualista. Não principialista porque ela não parte da razão, e não contratualista porque ela não exige a reciprocidade nos atos. E é a ética da alteridade que inaugura a humanidade. Então o ser humano se torna ser humano a partir dessa exigência da responsabilidade frente à fragilidade do outro. E ao falar da justiça, ele fala do terceiro. O terceiro é toda a humanidade, e nós somos responsáveis pelo terceiro, pela humanidade. Até mais.